Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida de maneira abundante. Mais uma vez estamos aqui através desta programação para levar uma palavra de fé, uma palavra amiga, para que você possa se encher da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, antes de ir para a palavra, se inscreva primeiro, no canal. Depois você deixa aí o seu like, a sua curtida, aí você compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares e posteriormente ative o sino para que todas as vezes que eu estiver aqui ao vivo, você possa receber esta notificação e assim juntos aprendermos da palavra do Senhor Deus, tá certo? Olha, fique até o final comigo, porque Deus tem bênção para a sua vida. Você que acompanha a Bíblia através do celular, do tablet, ou até mesmo através da própria palavra de Deus, como eu aqui estou acompanhando, eu gostaria que você abrisse agora as Sagradas Escrituras na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6, o versículo é o de número 9. O Senhor Deus, através de Paulo, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Algo me chama a atenção quando Paulo dá esta orientação aos Gálatas, ao povo de Deus, dizendo a eles que eles jamais pudessem abandonar a prática de fazer o bem às outras pessoas. Eu entendo que o maior bem que nós podemos fazer para o ser humano é falar de Cristo para estas pessoas, é mostrar o poder de Deus para estas pessoas, é levar estas pessoas ao caminho que é reto, que é perfeito, que pertence a Deus. Entenda, o maior bem que eu possa fazer para alguém é apresentar Jesus a esta pessoa. A própria palavra de Deus fala que havia um homem que estava acamado, um homem que estava paralítico, e ali ele tinha 4 amigos que, se deparando com aquela situação, entenderam que Jesus era o caminho e que Jesus era a saída. Esses amigos daquele paralítico pega aquele homem que estava sobre uma cama, acamado, e leva ele até onde Jesus estava. Só que a casa que Jesus ali se encontrava, ela estava abarrotada de pessoas, estava cheia de pessoas ali, e não tinha por onde aquele paralítico entrar. Então aqueles 4 homens tiveram uma brilhante ideia. Tiraram ali o telhado da casa onde Jesus estava, porque era o único meio deles ali apresentar Jesus àquele paralítico, e então desceram aquele homem por cima do telhado até o local que Jesus se encontrava. E a Bíblia diz que Jesus ficou comovido com aquela atitude de fé daqueles 4 homens, e o resultado não foi outro a não ser fazer o milagre, a não ser curar, a não ser libertar aquele que outrora estava paralítico. Olha a importância da gente fazer o bem para aqueles que estão aprisionados pelo diabo, para aqueles que estão sofrendo com uma enfermidade. Fale de Cristo para estas pessoas, mostre o poder de Cristo para aqueles que estão sofrendo. A Bíblia diz que com o mesmo Espírito que fomos consolados, nós devemos também consolar consolar as outras pessoas. Está sobre você este poder, está sobre você esta autoridade. Só para frisar mesmo, dando ênfase aqui naquilo que nós acabamos de ler, quando Paulo disse: olha, não canse de fazer o bem. Por quê? Porque muitas vezes aqueles a quem você falará de Cristo para eles não vão querer ouvir, eles vão querer te ignorar. Mas entenda, plante a semente, o seu papel você está fazendo. Nunca deixe de falar, de anunciar o reino dos céus para as pessoas. Gostaria que você abrisse agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9, versículo de número 41. A Bíblia diz assim:
E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, ou seja, o povo não acreditava, por isso Jesus chama eles de incrédulo, e Jesus chama eles de perverso. Perverso é aquela pessoa que pratica o mal, ela não pratica o bem, ela pratica aquilo que é mal. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. Jesus aqui se refere nessa passagem aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus já tinha dado este poder a eles. A Bíblia diz que Jesus já tinha dado autoridade a eles de expulsar os demônios, de curar os enfermos, e se porventura algo mortífero eles bebessem, aquilo não lhe causaria dano algum. Os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus operar, Jesus realizar milagres, mas aqui nesta passagem, neste episódio, eles não fizeram aquilo que outrora Jesus já havia ensinado. Por isso que Jesus chega e chama eles de incrédulos, Jesus chama eles de geração má e perversa. Por quê? Porque foi levado até os discípulos de Jesus, este jovem, o pai deste jovem levou ele até os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsá-los, ou seja, estava o poder, melhor dizendo, na mão dos discípulos para fazer o bem, e eles não fizeram. Irmãos, vamos entender isso aqui. Nós precisamos trazer esta palavra para nós precisamos compreender aquilo que Jesus quer ao meu e também ao seu respeito, e muitas vezes nós não temos feito aquilo que Jesus já deixou para nós, para que a gente assim viesse a fazer. Lembra que Paulo disse: não vos cansei de fazer o bem, ou seja, fazer o bem é pregar Cristo, é falar de Cristo, é demonstrar o poder de Deus, o poder de Cristo. Os discípulos ali não fizeram, não realizaram, e foram taxados por Cristo como incrédulos e também como perversos. Será como que Jesus tem visto a nós? O que é que Cristo tem atribuído a nós como discípulos do Senhor? Provérbios capítulo 3, abra aí a tua Bíblia, se você estiver com ela na mão, no versículo 27 diz assim: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, se está na tua mão o poder de fazer o bem por alguém, você precisa fazer, você precisa realizar, você precisa praticar. Por quê? Porque Cristo vai cobrar de você aquilo que você fez e também aquilo que você deixou de fazer. Algo aqui me veio à mente quando nós lemos aqui, não detenhas dos seus donos o bem. Ou seja, se está na tua mão o poder de fazer, então faça. O que o escritor, que foi Salomão, o homem mais sábio da Sagrada Escritura, está dizendo para nós? Jesus Cristo, irmãos, ele morreu por todo mundo. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que ele ali despojou o principado, potestade sobre os demônios. Jesus Cristo triunfou é obter vitória, é ter sucesso ali na sua empreitada. Jesus venceu não somente os demônios, Jesus venceu o inferno inteiro. Ou seja, toda a humanidade, todo ser humano tem o direito do quê? De receber o bem. Qual bem? O que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E quantas são as pessoas que estão enfermas, estão doentes, estão aprisionadas por um pensamento, por um desejo, e muitas vezes nós sabemos que essas pessoas estão assim, e nós não estamos fazendo nada, nem falando de Cristo, nem convidando essas pessoas para ir à igreja na qual nós frequentamos. Deus vai cobrar da gente. Deus vai requerer das nossas mãos aquilo que nós não estamos fazendo.
que ele já deixou como estatutos, regras, leis, mandamentos para nós. Está nas tuas mãos o poder de fazer, então faça. Agora eu te oriento a algo. O que? Comece a fazer pela sua casa, pela sua família. Quantos da tua casa estão ali aprisionados pelo cigarro, pelo álcool? Quantos da tua casa estão aprisionados pelas drogas, por um pensamento de suicídio, um desejo de morte, uma ira, uma vingança, uma mágoa? Fale de Cristo para estas pessoas. Pregue Cristo para estas pessoas, liberte essas pessoas, ganhe aqueles que pertencem à sua família. Está nas tuas mãos o poder de fazer, você precisa realizar. A Bíblia diz em Hebreus, lá na carta aos Hebreus, no finalzinho da Bíblia, o capítulo é o de número 10, o versículo é o de número 25, que diz assim, 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Olha o que a palavra de Deus está nos mostrando, está nos orientando para que a gente faça. Ou seja, você percebeu que alguém está desanimando, que alguém está pensando em parar, desistindo, está ali titubeando, cocheando entre dois pensamentos? Qual é o nosso papel? Pregar Cristo, fazer o bem, mas também exortar, estimular a fé daqueles que estão pensando em parar, retroceder e voltar atrás. A Bíblia faz questão de mencionar que essa atitude tem sido o costume de muitas pessoas, principalmente, aqueles que estão dentro da casa de Deus, aqueles que se dizem ser discípulos, aqueles que seguem a Cristo. Tem sido um costume de abandonar a fé, de cair na apostasia. E eu, como cristão, como discípulo de Cristo, assim também como você, nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que levar a Cristo para estas pessoas, nós temos que falar de Cristo para estas pessoas. Nós precisamos fazer o bem. Irmão, você percebeu que alguém está pensando em parar? Estimule esta pessoa. Admoestar é exortar, é chamar a atenção, é reprimir, é ensinar esta pessoa. Amigo, você está saindo fora do caminho, volte para o caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos fazer. Tem muito mais pessoas desviadas, afastadas, do que pessoas propriamente seguindo a Cristo. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos aceitando essa situação. Não, se levante hoje, se posicione hoje, erga a tua cabeça, não permita com que o inimigo venha ceifar vidas, inclusive da sua casa e da sua família. Quantos às vezes já desistiu? Talvez você que está me assistindo um dia congregou, um dia serviu a Deus, um dia frequentava a igreja, e talvez você nunca mais fez o que você fazia outrora. Você é esta pessoa que parou, que desistiu, e esta palavra é para você, para que você lembre que tem um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Inclusive, Deus se importa com você. Meu amigo, não desista, não desanime. Esta palavra é para te fortalecer, para te colocar de pé, para que você venha alcançar o favor do Senhor, para que o bem que Cristo conquistou na cruz do Calvário também possa ser derramado sobre a tua vida. Abra aí, por gentileza, em Gênesis, lá no começo da Bíblia, o primeiro livro das Escrituras Sagradas. Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos começar a ler a partir do verso de número 8, que diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio das Escrituras Sagradas. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Peraí, como ele não sabia? Ele mesmo havia matado o próprio irmão, ele mesmo havia matado Abel.
O próprio Deus então aparece a Caim após ele ter matado ali o seu irmão Abel e pergunta para ele: Caim, cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão? E ele disse: não sei, ou seja, ele estava mentindo para Deus, ou pelo menos achando que ele estava mentindo, quando na verdade ninguém consegue mentir para o Senhor. E além disso, ele ainda age de forma arrogante, estúpida, e ele dá uma resposta para Cristo dizendo: sou eu o guardador do meu irmão? Entenda aqui o que eu vou lhe dizer, preste atenção no recado de Deus para você. Irmãos, é muito sério esta palavra, é muito sério o que nós temos visto e vivido nos dias de hoje. Deus falou fortemente ao meu coração, e eu entendo que muitas pessoas terão o sangue de outras aqui, nas suas mãos, na palma de suas mãos. Tudo isso por quê? Porque Deus tem mostrado a elas que aquela pessoa precisa encontrar com Cristo, precisa conhecer o Evangelho. Muitas vezes Deus tem preparado momentos para que você pregue a Cristo, para que você fale de Cristo, e você tem se acovardado, você tem retrocedido, você tem ficado com vergonha de falar de Jesus. E no dia do juízo final, Deus vai fazer essa pergunta: onde está o teu irmão? Você sabe que o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós temos a cada dia visto que este amar o próximo tem sido uma escassez, principalmente no meio do povo de Deus. As pessoas têm se importado apenas com elas mesmas, consigo mesmo, e não têm se importado com o próximo. Quantas pessoas da igreja que você frequenta hoje já não estão mais no seu rol de amizade, já não estão mais congregando com você? Você foi atrás dessas pessoas? Você mandou mensagem, você ligou? Ah, mas eu não sou pastor da igreja. Quem disse que é obrigação apenas do pastor ir atrás daqueles que estão perdidos, daqueles que se desviaram? A Bíblia diz lá em Hebreus, como nós lemos, que Deus manda a gente exortar. Lá não fala que é o pastor que tem que exortar, lá está numa forma geral. Nós temos que admoestar, estimular a fé. Todos nós precisamos fazer isso. E às vezes você sabe de alguém que se desviou, de alguém que está fazendo algo que é errado, algo que é contrário à palavra, e você nem pregar a Cristo para essa pessoa, você tem coragem de pregar. Olha o que Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Deus também pode fazer essa pergunta para mim e pode fazer essa pergunta para você. Irmãos, eu não quero ter o sangue de ninguém aqui, nas minhas mãos. Eu não quero. Por isso eu tenho pregado a Cristo, por isso que eu falo a verdade, doa quem doer, aceite ou não o Evangelho, eu tenho pregado. Se você não tem se colocado nessa posição, agido desta maneira, comece a ter essa atitude. Por onde? Principalmente pelos seus. Principalmente pelos da sua casa. Comece a exortar, estimular, chamar eles para Cristo, porque Deus vai perguntar: onde está a tua esposa, marido? Onde está o teu marido, mulher? Onde estão os teus filhos, pais? Onde está o teu irmão? Cuidado, isto pode acarretar ou pode trazer problemas sérios para a tua vida espiritual. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 34. E eu finalizo aqui com vocês. Ezequiel 34, o versículo é o de número 16, que diz o seguinte: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Palavras aqui do próprio Deus para mim e para você. Agora eu vou ler e vou explicar um a um, porque aqui o escritor de Ezequiel está se referindo às ovelhas perdidas, que ninguém ia atrás delas. Ninguém ia atrás. Então ele diz assim, a perdida nós precisamos buscar.
Tem muita ovelha perdida? Tem. Então nós precisamos ir atrás dessas ovelhas perdidas. É a palavra de Deus. A desgarrada tornarei a trazer. Desgarradas é aquelas que um dia congregaram. Elas já até têm o conhecimento da palavra. É diferente da perdida. A perdida ainda não teve um encontro com Cristo. Ela ainda está perdida. E se ela não conhecer a Cristo, perdida mesmo para sempre ela ficará. Mas a desgarrada é aquela que já teve um encontro, já congregou e desgarrou do rebanho. Ela apartou-se do rebanho. Nós precisamos ir atrás. Precisamos trazer ela de volta. E a quebrada ligarei, ou seja, aquela que está machucada, aquela que se magoou por alguma palavra, por algum líder religioso, por algum líder espiritual, algo aconteceu na congregação, ela machucou, ela ficou triste e saiu. Essa está quebrada, nós vamos consertar, nós vamos ligar ela. A enferma fortalecerei. O que é enferma? Enferma é a que está fraca. Tem gente fraca na igreja? Tem pessoas que ainda não entenderam o propósito de Deus, fraca de entendimento, fraca de fé. E nós precisamos ir atrás, pregar, falar, exortar, demonstrar, estimular essas pessoas. E às vezes nós estamos, de braços cruzados. E aí Deus continua dizendo: mas a gorda e a forte destruirei. Quem é a gorda? É aquela que já tem um tempo de igreja e ela acha que ela não precisa mais de palavra, ela já está gorda de forma não física, mais de espiritual, ela tem o conhecimento e por ter o conhecimento ela acha que ela não precisa de ajuda, ela não precisa mais de palavra, ela já está forte, ela de tão gorda, de tão cheia, ela ficou forte e acha que não precisa da ajuda de mais ninguém. Esta que acha que não precisa da ajuda de mais ninguém, a própria palavra de Deus diz que o próprio Deus vai destruir. Aí talvez você me diga assim: pastor, mas eu já fiz, eu já preguei, eu já falei de Cristo para essas pessoas, mas elas nunca vieram à igreja. Tranquilo, não tem problema, mas você fez a tua parte e a semente você plantou. Por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, este será salvo. Eu espero que você tenha entendido, compreendido esta palavra. E espero que a partir desta mensagem você possa começar a fazer o bem para aqueles que não têm. Ou seja, falar de Cristo, pregar a Cristo, levar o evangelho ao necessitado, ao oprimido, àquele que está cativo. Amém? Vamos fazer aqui uma oração. Oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco estas pessoas que estão acompanhando esta palavra, esta mensagem que acabaram de acompanhar, os que posteriormente também irão, meu Deus, assistir, eu coloco eles diante do Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor venha assim colocar o desejo no coração desta mulher, o desejo no coração deste homem a pregar a tua palavra, por pregar a Cristo, o reino, o evangelho, fazer o bem àqueles que necessitam, aos oprimidos, aos cativos, aos enfermos, aos doentes, que essas pessoas possam compreender, Senhor, que o maior bem que nós podemos fazer a alguém é falar do Senhor Jesus a estas pessoas, que o Senhor possa levar a cura, a libertação, a transformação, o milagre, e este bem, Senhor, que nós possamos começar a fazer, principalmente para os nossos, para os da nossa casa, para os da nossa família, que o Senhor leve, meu Deus, a nossa casa, através desta oração, pela fé, a libertação dos vícios, a cura das enfermidades, que o Senhor possa manifestar com grandeza, com poder, porque assim cremos no teu nome. E assim abençoamos a vida destas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.